Olá a todos, então começamos a segunda aula de CLP. Nessa aula, como eu disse, nós íamos começar já com o Atos A1. Que é o simulador de CLP. Eu vou entrar aqui num programa que ele já está feito. Ele tem a mesma característica do programa anterior que foi feito no INSUP, da lâmpada ficar um pouco acesa e um pouco apagada. Então, quando eu entro, faço o meu programa, eu venho aqui e entro nessa parte aqui de simular. E aí o meu programa vai rodar como se eu tivesse um CLP. Então esse programa aqui ele já está rodando. Então eu tenho as minhas entradas e saídas. Então quando eu aciono essa entrada aqui, por exemplo, ele já está começando a contar. A entrada aqui se tornou verdadeira e começou a fazer a contagem. Vai dar os 10 segundos, já acendeu a lâmpada. Então 10 segundos acende a lâmpada e depois ela vai ficar apagando e acendendo de 2 em 2 segundos, como foi feita a programação aqui. Então vocês vejam que a lógica é a mesma do programa anterior. E que muda é alguns detalhes de blocos aqui que são diferentes do INSUP. Certo? Então nós vamos agora ver outro programa. Ver primeiro como que faz para baixar o programa do A1 para vocês começarem a fazer a programação. Para baixar o software A1, você vai entrar em Schneider Electric, certo? Localiza no Google. Você entra no site. E aqui é um site bastante interessante, tem bastante conteúdo. Na área de suporte aqui você tem manual do eletricista, cadernos técnicos, documentos e downloads, aqui tem bastante conteúdo também. Produtos e serviços, tem os produtos da Schneider. Então tem uma área bastante aqui proveitosa para explorar, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer é ir na parte de pesquisar aqui e colocar Atos A1 Soft. Certo? Então ele já aparece aqui na pesquisa. Quando você coloca dessa forma, ele já aparece aqui, ó, Software Atos A1 Software D2. Então você vai clicar nele. E já vai aparecer a parte de downloads. Ele já envia você direto para a parte de downloads. Então aqui é você só clicar nessa parte aqui, nesse arquivo. Certo? E aí só salvar. E ele vai mandar você para vai passar você para a parte de downloads. Certo? Já está baixando o software. E aí depois que você baixar o software, aí é só instalar e entrar no programa. Certo? Então não tem muito segredo aí na parte de aquisição do software. Então pessoal, se você já fez a instalação do programa, então aparece esse ícone na tela. Você clica nele.
vai abrir então o simulador do ATS A1. Então aqui vamos abrir um novo programa. Você seleciona o local adequado onde você vai salvar o programa. Então escolhe a pasta. No caso aqui eu estou escolhendo a pasta CLP, aula 002. E aqui o nome do projeto. O nome do projeto ficou igual ao nome da pasta. Está dizendo que ele já existe. Vou substituí-lo. E aqui aparece então a parte aqui desse lado esquerdo, a parte de configuração. Então é nessa parte de configuração que primeiro eu vou mexer. Então nessa parte de hardware, eu clico do lado direito do mouse, escolho aqui ver catálogo de hardware, e eu tenho aqui o bastidor, a fonte, CPU, IHM, módulos digitais, módulos analógicos, módulos de temperatura, slaves de comunicação, computador rápido. Mas por enquanto nós vamos só iniciar só com o bastidor e fonte e CPU. Então esse bastidor aqui é aqueles dois bastidores que eu mostrei na aula anterior. Na aula que eu falei, que eu mostrei do CLP, o que é um CLP. Então esses bastidores é aquele mesmo do CLP que eu usei programando com o INSUP. Então ele tem aqui os slots, e eu vou selecionar aqui, por exemplo, nesse slot, uma fonte. Então eu selecionei a fonte, já apareceu aqui, e vou escolher a minha CPU. Então também escolho a CPU aqui, e aqui está a fonte e a CPU. Só com isso já é o suficiente para fazer a programação. Só tenho que entrar aqui nas variáveis locais, clicar do lado direito do mouse, do lado esquerdo, aliás, clicar do lado esquerdo do mouse, e aqui eu tenho que selecionar as minhas variáveis. Vocês vejam que eu tenho nesse CLP, eu tenho com essa configuração, eu tenho 8 entradas, que vai de 0 a 7, e 8 saídas, que vai também de 0 a 7. Certo? Então aqui primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as minhas variáveis, ou seja, declarar as minhas variáveis. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, E01. E aqui E02. E selecionar também uma saída, S01. Bom, feito isso, eu já posso ir para a área de programação, que é essa área aqui, onde está essa pastinha, escrito Program 0. Então, eu venho aqui, clico nele, e já aparece esse setor aqui, onde que eu posso fazer a programação. Então, essa parte aqui eu já não preciso mais, então eu posso fechar e ficar só com o lado da programação.
Então aqui a primeira etapa que eu tenho que fazer é criar uma linha. Então eu crio essa linha, que é uma linha de programação. Essa linguagem é a linguagem usada, linguagem ladder. Então eu venho aqui e seleciono um contato. Esse contato agora, esse ponto de interrogação, é justamente o que foi colocado quando eu declarei as variáveis. Por exemplo, aqui, entrada E01, variável E01, que eu declarei lá, na outra parte. Então eu venho aqui agora e seleciono também a saída e coloco a variável S01. Certo? Então eu tenho a entrada e a saída 01. Nesse estado que está aqui, o programa já é uma programação bem simples e já é para funcionar. Então eu venho aqui, ó, nessa parte aqui, é onde que eu venho e faço a simulação. Então eu clico aqui, o programa vai compilar, vai dar um tempinho e vai gerar as entradas e saídas no simulador. E aqui está as entradas e saída. Então se eu acionar essa entrada, como se eu estivesse acionando um botão, né, como se eu estivesse energizando um botão, ou um fim de curso, uma entrada, certo? Então vem aqui e aciona aqui, ó. Acionei aqui, já automaticamente já acionou a saída. Por quê? Porque está na mesma linha. Ele dá condições para que essa. Então, quando eu ativo essa entrada, eu ativo também a saída. Certo? Então, essa é uma programação bastante simples que você tem que iniciar e fazer. Agora, eu vou selecionar um contato dessa saída aqui. Então, eu venho aqui, vou fazer uma linha paralela a esse contato. E aqui eu já tenho uma linha, e aí eu coloco o contato. Esse contato que eu vou colocar é o próprio contato dessa saída 01. Então vejam, S01. Certo? Então agora como que ficou aqui? Eu tenho uma linha paralela, ou seja, é o que chama-se de porta ou seja, ou a corrente ou passa por aqui ou por aqui. Tá? Ou você recebe um comando pela essa entrada ou recebe um comando nessa saída. Então, vamos ver como é que se comporta. E aqui está a entrada, aciona a entrada e já acionou a saída. E vejam que quando acionou a saída, também ativou o contato dela. Certo? Então esse S01 depende do E01 e esse aqui depende de S01. Certo? Só que quando você ativou o S01, ele vai ter que manter agora por esse comando, porque é ou por aqui ou por aqui. Se você selecionou ele, se você ativou ele, esse E01 pode sair
que vai continuar mantendo essa saída por ela própria, pelo mesmo contato dela, certo? Então vamos ver como isso funciona. Retirei a saída e ela mantém acionada, certo? Isso é o que em comandos elétricos muitos chamam de contato de selo, certo? Ele mantém a bobina acionada pelo contato dela mesma. Então agora vamos tirar o programa, quer dizer, apenas parar o simulador, né? Não tirar o programa, apenas parar o simulador. E aí nessa parte aqui eu vou selecionar outro contato. Um contato agora de E02. Outro contato. Certo? Selecionei outro contato. E aqui eu tenho E01 e E02. Uma coisa que confunde muita gente que está acostumada com comandos elétricos é que essa entrada aqui ela tem que ser fechada. É a primeira coisa que em mente que vem quem faz comandos elétricos. Mas só que essa entrada aqui, no caso, ela tem que estar ativada, ou seja, o botão é normalmente fechado. E como lógica, toda vez que eu vou desligar um equipamento, o fio ele deve estar ligado direto, ou seja, sempre mandando uma lógica ativa. Ou seja, se eu tentar ligar o E01 aqui, por exemplo, ele não vai ligar. Por quê? Porque o meu botão aqui pode estar quebrado, pode estar desativado. Agora, se o meu botão estiver em funcionamento, estiver acionado, estiver mandando positivo para a entrada do CLP ou negativo, dependendo do CLP, ele vai fechar a lógica. Então eu tenho aqui já esse dando condição, o que me falta só que esse dê condições. Isso aqui já é o que chamamos de porta E, certo? Então eu tenho que estar esse aqui com uma entrada ativa e esse aqui também uma entrada ativa, para que eu tenha sinal na saída. Então quando eu aciono aqui, apenas um pulso, certo? Peguei como se tivesse um botão aqui de impulso. Dei um pulso e ele já sela a saída. A saída permanece acesa. Eu venho aqui e com apenas um pulso eu desligo a saída. Certo? Dei o pulso e voltou à condição normal. Então, isso é um liga e desliga dessa saída, certo? Então agora eu vou usar um outro modo de programa só para vocês poderem entender também que existe no CLP uma saída interna. O pessoal muitas vezes chama de bobina interna. É uma lógica interna que é usada. Então eu venho aqui, certo? E ela aqui já está aparecendo. Essas são as minhas saídas. Então eu posso selecionar aqui e aqui eu declaro ela. Como por exemplo, desligar.
ok? E pronto, já está aqui selecionado ela, certo? Então eu venho aqui agora e vou mudar. Esse contato aqui agora vai passar a ser o desligar. Ok? E aqui eu vou colocar a saída, que vai ser o meu E02, certo? Então eu tenho aqui o mesmo comando, só que eu usei mais uma bobina, né? Mais um comando interno, certo? Então ele vai, essa entrada, ele vai primeiro ativar esse comando, vai deixar habilitado aqui. Então vamos ver como é que se comporta. Vamos usar o simulador de novo. Sempre demora um pouquinho, isso é normal, né? Que é se fosse no CLP já seria automático, mas aqui eu estou usando a parte como simulador. Então aqui eu vou ter sempre essa entrada acionada, que é o botão desligar. Tá vendo? Ele já aciona, ativa a saída interna, e essa saída interna aciona o contato dela. Então eu dou um pulso, ligou, e permanece ligada. Eu dou outro pulso, desliga. Tá? A mesma lógica. Tá ok? Então agora, pessoal, eu quero que vocês façam bastante esse exercício. E como eu disse no começo da aula 001, eu vou lançar um desafio para vocês. E esse desafio, ele tem que ser feito da seguinte maneira. Eu tenho que usar esse mesmo contato para ligar e desligar. Ou seja, somente uma entrada vai desligar e ligar a minha saída. Um pulso liga, outro pulso desliga. Certo? Então nesse caso vocês vão ter que fazer esse programa. Vocês podem usar quantos estados internos vocês tiverem que usar. Isso não tem limite. E aqui também a entrada não, a entrada é só uma. Mas os contatos dessas entradas aqui, no caso, por exemplo, esse desligar, esses contatos vocês podem usar diversos. Tá? Então vocês têm que usar, aí provavelmente vai dar umas 5, 6 linhas, e vocês já conseguem fazer essa programação. Este programa é o desafio. Então eu clico aqui, certo? E deveria aparecer o programa, mas se é um desafio, então o programa não está. Então eu vou simular aqui para vocês verem como que é o funcionamento. Então aqui, ó, dei um pulso. Entenderam? Dei um pulso. Liga. Dei outro pulso. Desliga. Um pulso. Liga. Outro pulso. Desliga. Um pulso. Liga. Outro pulso.
desliga. Note que a ação é feita sempre quando eu solto o botão. Apertei o botão, soltei, liga. Apertei o botão, soltei, desliga. Certo? Então, essa é a finalidade do desafio. Pode até ser feito também uma lógica ao contrário também. Quando eu aperto o botão, ligo. Quando eu aperto o botão, desligo. Pode ser feito também. O que importa é que quando eu der um pulso, ligue. Quando eu der o outro pulso, desligue. Ou seja, eu vou usar uma entrada só para ligar e desligar a minha saída. Ok? Essa é a lógica que tem que ser feita. Apenas com essas saídas que devem ser utilizadas pelo CLP, essas saídas internas. Não deve ser feito set, reset, outras coisas mais avançadas, tempo, nenhum recurso desse pode ser utilizado. Apenas entradas e saídas, uma entrada e uma saída e entradas e saídas internas. Somente isso para fazer essa lógica. Esse é o desafio. Que vocês tiverem feito esse programa, vocês salvem ele no arquivo e enviem ele por e-mail. Certo? Salvem assim. Por exemplo, aqui, salvar como, vai aparecer os arquivos que eu tenho. Então você pega esse arquivo, por exemplo, arquivo desafio, abra um arquivo aí como desafio e mandem esse arquivo desafio para mim. Eu vou testar, ver se funciona. Se realmente o arquivo funcionar do jeito que eu falei, aí eu envio o programa da aula 3 para vocês. Certo? O e-mail que vocês têm que enviar ele é esse aqui. Soalt automação residencial @gmail.com. Nesse outro site de baixo, vocês também podem fazer o download do A1. Ok? Agora eu vou, no caso, por exemplo, se tiver bastante acesso, vamos contar aí 150 acessos desse vídeo. Aí eu já faço o desafio para todo mundo. Enquanto isso não ocorrer, eu vou ficar esperando até o acesso. As pessoas que fizerem o desafio vão receber as próximas aulas, serão beneficiadas com as próximas aulas. As pessoas que não fizerem o desafio vão ter que aguardar até esses 150 acessos. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, a aula 003. Ok? Tchau e boa sorte para todos.